número 6. Nós vamos estar orando ao Senhor. Meus amados, vamos orar ao Senhor, que neste momento nós vamos estar expondo as Escrituras e que para tanto nós precisamos do auxílio do Deus Espírito Santo e que nós possamos ser direcionados por essa palavra esta noite, que Ele acabou criando essa oportunidade para nós estarmos ministrando. Então vamos usar do direito, da prerrogativa da oração, para que Deus use da sua instrumentalidade no pastor esta noite. Amém? Vamos orar? Pai Santo, Pai Bendito, na Tua presença nós nos colocamos, Senhor, salientando, Senhor Jesus, a necessidade que o Teu Espírito Santo se manifeste no nosso meio, que Ele infla os nossos corações com a Tua presença e que Ele queime, Senhor Jesus, o desejo e o anseio de ouvir a Tua palavra. A qualquer lugar que esta palavra, Senhor, chegar, Pai, que ela possa fazer diferença na vida daqueles que a ouvirão. Pai, transforme as nossas vidas através da Tua palavra, que nós não sejamos pedras, Senhor, estáticas, Senhor, em nossa adoração, enrijecidas, Senhor Jesus, em nossa fé, em nossa estrutura, Senhor Jesus, de fé. Amplie, Senhor Jesus, o nosso conhecimento da Tua palavra, expanda o nosso coração e o nosso entendimento, ao ponto de sentirmos a Tua palavra, Senhor, que seja viva e eficaz em nossa alma e em nosso coração, que nós não sejamos somente seres litúrgicos, Pai, engessados em nós mesmos, ensimesmados em nossa sabedoria, Pai, mas que a Tua sabedoria do alto venha e mude a nossa forma de viver e a nossa forma de agir, e que cada momento e cada passo gere adoração a Ti, converta os nossos corações. Usa, Senhor Jesus, da sua instrumentalidade no Teu Filho esta noite e exponha, Senhor, a Tua palavra em nossos corações. É o que pedimos nos méritos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém, meus amados. Vou fazer a leitura do Salmo de número 6 e logo após a leitura os irmãos já podem sentar e mantenham, como sempre, as suas Bíblias abertas para que nós possamos acompanhar a exposição das Escrituras esta noite. Amém, irmãos? Ao mestre de canto com instrumento de 8 cordas, Salmos de Davi. Porque o pastor lê o título? Porque o título é tão antigo quanto o texto, e às vezes o próprio texto nos ajuda, tá bom, meus irmãos, a entender o contexto. Nesse caso aqui o contexto não nos ajuda muito, tá bom? Mas normalmente ele serve para nos ajudar. Ou seja, o canto aqui é feito no instrumento de 8 cordas. Isso é segundo algumas traduções, tá bom? Ou às vezes é só citado como melodias do Salmo de Davi. Mas, enfim. Meus amados, verso 1. O Senhor, não me repreendas na Tua ira, nem me castigues no Teu furor. Tende compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Algumas versões falam fraco. Sara-me, Senhor, porque meus ossos estão abalados. Também a minha alma está profundamente perturbada. Mas Tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, e livra a minha alma, salva-me por Sua graça. Pois na morte não há recordação de Ti, no sepulcro, quem Te dará louvor? Estou cansado de tanto gemer, todas as noites faço nadar o meu leito, nas minhas lágrimas o alago. Meus olhos de mágoa se acham amortecidos e envelheceram por causa de todos os meus adversários. Apartai-vos de mim, todos que praticam a iniquidade, porque o Senhor ouviu a voz do meu lamento, o Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor acolhe a minha oração.
envergonhem-se e sejam sobremodo perturbados todos os meus inimigos. Retirem-se de súbitos, cobertos de vergonha ou vexame. Amém? Podeis assentar. Há quem diga que esse salmo, o contexto desses salmos, seria ainda referente ao salmo de número 3, quando Davi fugia de seu filho Absalão. Outros já dizem que o contexto pode ser feito também em relação ao filho que ele perdeu depois dele adulterar com Betseba. Independente, meus amados, de qual seja o contexto, e o salmista não deixa claro esse conceito, mas uma coisa a gente fica bem clara nesse texto: essa oração que parece quase que com um monólogo, né? Mas um monólogo imaginário, como que se aquele que estivesse falando conseguisse ver Deus tomando atitudes em relação à sua oração. É uma imagem, me parece, irmãos, eu tenho a impressão de que é quando um filho está pedindo alguma coisa para o pai, e esse filho errou, e o pai só olha para ele. Então ele, conhecendo o pai dele, ele já imagina quais seriam as reações do seu pai em relação a ele. Então ele fica imaginando um monte de coisa. Então eu fico olhando aqui e parece que é assim: Davi está aqui falando esses salmos, e a cada palavra, a cada versículo desses salmos, Deus parece se expressar para ele fisicamente. E o primeiro salmo está assim, os irmãos leem comigo aí: Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Irmãos, se você olhar atentamente para esse texto, a primeira parte, a parte A desse texto está escrito assim: Senhor, não me repreendas na tua ira. E na parte B, parece que ele complementa com alguma outra coisa: nem me castigue com teu furor. Então me parece que Davi ele faz uma diferença entre ira e furor. Olha que interessante. Olha o que o salmista está fazendo aqui. O que é ira? A ira, irmão, ela é entendida como cólera, raiva, sentimento agonizante da qual o indivíduo passa a ser dominado por ela. Ou seja, olha só a sacada de Davi a fazer essa oração para Deus. Ele fala assim: Senhor, não me repreendas na tua ira. Eu vejo duas coisas acontecendo nessa parte A do versículo. Meus amados, toda vez que uma mãe ou um pai está irado com o filho, e ele responde a essa ira com uma punição, o que acontece com o pai? O pai não está educando o filho, ele está descontando a raiva no filho. Então o pedido em que o salmista, ele olha agora para Deus e interpreta a Deus como pai e diz: Senhor, quando o Senhor estiver irado comigo, não me açoite com o poder da tua ira, e não me corrija segundo o momento da sua ira em relação a mim. Ou seja, toda vez que um pai ele tenta corrigir o filho, mas com o sentimento que ele está tendo, ele não está corrigindo o filho, ele está descarregando a ira no filho, e o filho não aprende nada. Quando um pai corrige o filho com a sua ira, ele só está espancando o filho, ele não está de forma nenhuma educando o filho. Isso acontecia muito na educação dos povos mais antigos. O filho errava, pecava numa coisa, a primeira coisa que o pai fazia, puxava o cinto, ou o chicote, ou um pedaço de pau, seja lá o que tivesse a sua mão, e ele respondia imediatamente
com aquele sentimento, ele ia lá e espancava o filho. No final, o filho era agredido, ele não aprendia absolutamente nada. A única coisa que ele provocava no filho era o quê? Sentimento de revolta. Um filho que é corrigido segundo a ira do próprio pecado do filho não produz correção, produz ódio e revolta. Engraçado isso, né? Nós falamos tanto a respeito de educação. Gente, bater não é espancar. Mas, irmãos, a Bíblia deixa bem clara que um pai, ele furtiva a vara o filho, ele corrige o filho. Mas ele, ao corrigir o filho, isso deixa explícito que o pai não corrige segundo a ira. E é isso que Davi está olhando para Deus e está falando assim: Senhor, não me repreendas na tua ira. O que ele está querendo dizer? Pai, eu estou sentindo o seu açoite, e me parece que o açoite equivale exatamente ao meu pecado. Só que me parece, Senhor, que da forma que eu estou sendo açoitado, eu não sinto a sua correção, eu estou sentindo a tua ira sobre mim. Então esse era o sentimento que Davi estava tendo. Por quê? Porque ele olhava aquele momento de dificuldade, e ele olhava para Deus e não estava vendo Deus nesse exato momento como aquele que amava ele, mas estava vendo Deus como um algoz, alguém que simplesmente estava furtigando segundo a ira. Então ele pede: Senhor, não me repreendas na tua ira. A primeira coisa que ele faz ao falar isso é dizer: eu sei que eu sou culpado, eu sei que mereço tal açoite, mas eu clamo a ti dizendo: não me açoite como se eu fosse um bastardo, mas me corrija como se eu fosse o seu filho. Olha que interessante. E o segundo verso deixa isso bem claro. Olha só, irmãos, há uma diferença entre ira e furor. A ira compreende estar cheio de um sentimento que leva a agir segundo o peso único da ação, sem contrapor qualquer atitude anterior. O que ele está falando assim: Senhor, me corrija, faça isso, mas lembra que eu não sou somente o pecado que eu cometo. Vocês entenderam o que eu quis dizer? Senhor, pode me julgar, mas não me repreendas na tua ira, como se tudo que eu fizer, que eu tenha feito na minha vida, fosse só esse pecado. Eu estou além desse pecado. Contraponha, Senhor. Lembre-se também que além do meu pecado, eu tenho também outras atitudes que nem sempre são só pecado. Então Davi leva essa oração ao Senhor, lembrando: eu entendo, Senhor, que a culpa é verdade, eu entendo que se o Senhor julgar é verdade, mas quando o Senhor for fazer isso, lembra que eu não só peco, eu também te sirvo. Qual é o problema, irmãos, de que o nosso julgamento em relação às outras pessoas, ele se torna um julgamento ruim? Quando você julga a pessoa pelo ato do momento, esquecendo de toda a história que nós vivemos juntos. Irmãos, todo mundo é nosso amigo, até que a gente diga não. Por quê? Porque as pessoas nos julgam com sua ira. Elas esquecem completamente tudo de bom que nós fizemos. Irmãos, eu já fui julgado por um momento só da minha vida. E essas pessoas que me julgaram conforme a ira delas, e esqueceram completamente de todas as outras coisas que eu havia feito. E como que nós somos intransigentes, e nós fazemos exatamente isso. A pessoa fez 99 vezes aquilo que nós queríamos que ela fizesse, e quando ela diz não, você julga com ira, você desconsidera tudo que ela fez.
Irmãos, e no meu caso, ser pastor é dizer não. E quantas vezes a gente não é acusado por causa disso? Nossa, esse pastor aí, eu não sei não, hein? 99 vezes eu disse sim, mas teve um momento que eu precisei dizer não, e eu estou sendo julgado pelo não. Então Davi tenta rememorar, tenta lembrar o Senhor. Ô Senhor, eu sei que é verdade, mas tente não me julgar somente na tua ira e somente por esse momento. Aí ele fala assim: e nem me castigues no teu furor. Irmãos, o furor, ela é a exaltação da fúria, o delírio, ou seja, a perda da razão na hora de punir. Como que nós não fazemos isso o tempo todo? Você já reparou que nós somos cheios de direitos? Não, porque fulano, ele me ofendeu. Então toda a ação que essa pessoa tem em relação a essa ofensa é o delírio, é o furor, é a exaltação desse sentimento, sem levar em consideração toda uma história. É quando nós julgamos alguém pelo momento que ela está vivendo, e não pela trajetória que levou ela a chegar àquele momento. Então, se nós tivéssemos mais compaixão uns dos outros, nós não repreenderíamos na ira e nem castigaríamos no furor. Isso parece algo tão distante de nós, mas Davi está fazendo um convite a Deus e ao mesmo tempo está mostrando para nós o quanto nós fazemos isso. Ou é na educação dos filhos, nós tentamos corrigir no exato momento da fúria, e às vezes a criança ou nós mesmos, a gente é quando um cachorrinho comete, sei lá, ele faz xixi no tapete. Aí quando o cachorro fez xixi no tapete, você chegou, de repente sentiu o cheiro. Quando você percebe, está lá o xixi, lá. E o cachorro está andando de um lado para o outro. A pessoa já chega, já chuta o cachorro, já bate no cachorro e o cachorro sai. Por que eu estou usando essa comparação? É assim, irmãos. O cachorro fez xixi, mas ele fez xixi lá atrás e ele está apanhando agora. Se você perguntar para o cachorro o que ele fez, ele não tem a mínima ideia. Ele não tem a mínima ideia do que aconteceu. Ele está apanhando, não sabe exatamente o porquê. Por quê? Porque a correção se tornou uma punição. Por quê? Porque aquele que está sendo punido não aprendeu absolutamente nada. Quais são as maior parte dos problemas de relacionamentos que nós temos hoje? A esposa pune o marido, mas ele nem sabe exatamente o porquê que ele está sendo punido. Às vezes é um sentimento, ou às vezes é uma atitude que esse indivíduo cometeu há um tempo atrás, que ele nem sabe exatamente qual é, mas no furor e na ira, a mulher juntou aquilo tudo, fez um pacote e deu no marido. E o marido às vezes está olhando e fala: mas gente, eu só quebrei o copo. Mas ele já tomou uma garrafada na cabeça, uma lapada nas costas, já tomou uma puxada de cabelo e foi jogado para fora. Ele falou: rapaz, mas que copo importante. Ele não percebeu ainda que essa pessoa está juntando todos os sentimentos e descarregando na pessoa por causa de uma situação. E por que ela fez isso? Porque no momento da repreensão e da ira, ela exalou o furor, ela juntou todo o sentimento e descarregou. É não entender. Irmão, a correção e a punição, ela é adequada, ela é boa. Mas qual é o problema? O indivíduo tem que saber o porquê. Então Davi está aqui: Senhor, não me repreendas na tua ira e nem me castigues no teu furor. Ele fala assim: Senhor, eu sei exatamente, eu errei, eu sei quem o Senhor é, e se o Senhor resolver me punir segundo as minhas iniquidades, eu estou morto. Não é que o Senhor não tenha razão, o Senhor tem razão de fazer, mas eu prefiro aprender
do que ser punido e não entender nada do que está acontecendo. A expressão não só denota medo, mas ratifica quem Deus é. Não importa o quão grande Davi e toda a sua representatividade o exalte, pois ele sabia exatamente quem Deus era. O problema de não conhecer Deus é que nós não distinguimos o seu caráter e a sua santidade. Deus é amor, mas ele também é fogo consumidor. Tudo isso leva Davi a considerar que, por mais que ele pareça ser uma boa pessoa, ainda é devedor de Deus e pecador diante da santidade do nosso Deus. Irmãos, as pessoas não compreenderam. Toda vez que nós queremos representar o caráter de Deus, o que nós fazemos? Deus é amor. Aí nós colocamos no gráfico lá em cima: Deus é amor, ó, Deus é amor. Deus é ira? Mas aqui embaixo aqui. Deus é benevolência? Lá em cima. Deus também é justiça? Mas é aqui embaixo. Irmãos, entenda bem, Deus é 100% em todas as suas qualidades. Ele é bondoso, Ele é amoroso, Ele é benigno, mas Ele é também 100% justiça. Ele também é 100% ira. Entenda que ira tem que ser um atributo de Deus. Por quê? Porque é impossível o homem pecar e Deus não se irá. Por que, irmãos? Porque ira pressupõe justiça. E não há nada no caráter de Deus que não seja santo. Irmãos, que santidade há? Que o injusto cometa a injustiça e você age com amor com ele. Isso não é justiça, isso é injustiça. É possível atribuir injustiça para Deus? Não. Então, se há pecado, Deus tem que estar irado contra o pecado. Por quê? Porque isso faz parte da santidade. Por quê? Porque Deus é 100% santo. Para Ele ser 100% santo, Ele tem que estar 100% irado com a injustiça, com o pecado. Vocês compreendem isso? Por isso que, sabendo disso, Davi, conhecendo Deus, ele fala: pronto, eu pequei. Deus está 100% irado comigo. E qual é o resultado se Deus estiver 100% irado contra Davi? A sua sentença é a morte. E ele vai tentar reverter, ele vai tentar arrumar uma leniência para tentar provocar um sentimento em Deus. Olha como Davi faz. Verso 2: tem misericórdia de mim, Senhor, porque sou fraco. Algumas palavras: porque sou débil. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão perturbados. Em cima ele declara justiça, ira, justificável diante de Deus. Aqui a primeira coisa que ele fala o quê? Tem misericórdia de mim. A palavra misericórdia, as pessoas ainda têm muita dificuldade de entender o que a palavra misericórdia significa. Mas a palavra misericórdia significa que é o mal que eu mereço, mas Deus não dá. Irmãos, entenda bem, misericórdia, ela é diferente da graça. Porque graça é um presente que você recebe, e você recebe porque Deus quis te dar. Agora, misericórdia é saber que você merece ser julgado, condenado e morto. Mas Deus, por algum motivo, Ele não exerce essa justiça. E quando Deus não exerce justiça, Ele exerce misericórdia. Por quê? Porque você merece o mal. Você merece a punição, mas Deus exerce misericórdia. Por quê? Porque Ele lembra ao Senhor que Ele não é só aquele pecado. Ele é mais do que o pecado que Ele comete. E Ele fala: tem misericórdia, Senhor. E Ele justifica o pedido de misericórdia dizendo que
porque eu sou fraco. Davi, ele não está se escondendo atrás do pecado. Vamos lá. Dizer que eu sou fraco não é justificativa para você incorrer no mesmo pecado. Não se sabe, né, irmãos? A carne é fraca. Eu queria dizer para o irmão, você sabe como é que é? A carne é fraca. E a fraqueza é remédio para que toda vez que você erre, você justifique pelo teu pecado. Aqui Davi está falando assim: Senhor, não me puna, ou seja, tem misericórdia de mim. Eu sei que sou pecador, eu sei que mereço a sua justiça, mas eu sou fraco. Ele fala: eu entendo o meu pecado, e eu sei exatamente o que é, mas Senhor, sara-me. Olha só a terceira parte: sara-me, Senhor, sara-me. Então olha só, ele não está dizendo assim: Senhor, tenha misericórdia de mim porque eu sou fraco, tá bom? E amanhã ele está fazendo a mesma coisa. Ele fala: eu sou fraco, mas eu preciso que o Senhor me cure dessa fraqueza. Sabe qual é o problema, irmãos? As pessoas não só procuram justificar a sua fraqueza, como eles escondem a sua fraqueza, e que se o Senhor falar assim: me dá aqui sua fraqueza que eu quero curar, o que essa pessoa faz? Não, peraí, essa fraqueza é minha, eu não quero que toque aí não. Meu irmão, você sabe qual que é o problema? Para Deus sarar você, Ele vai primeiro precisar expor a sua ferida. Irmãos, não tem como sarar uma ferida oculta. A exposição da ferida tem que ser clara para que o Senhor venha e cure. Se você perceber todo o contexto anterior, Davi está a todo momento fazendo o quê? Expondo a sua ferida. Irmãos, tem pessoas que têm problemas emocionais. Você sabe por que ela tem problemas emocionais? Porque ela não vem diante da pessoa de Deus, ou diante do seu próprio pastor, falando: pastor, estou passando por um momento de dificuldade. Olha, eu preciso expor, eu sou fraco, sou dependente químico, e eu preciso de uma ajuda. Eu sou dependente de pornografia, eu preciso, Senhor, pastor, que o Senhor me ajude a superar essa dificuldade. Senhor, eu tenho um problema de caráter, eu sou mentiroso, eu não consigo me livrar disso. Enquanto você ocultar a sua doença, dificilmente essa doença vai ser alcançada ao ponto de ser curada. Então, Davi, ele fala: sara-me, Senhor, porque eu sou fraco. Não como uma justificativa para permanecer no erro, mas ele mostra essa ferida para o Senhor e pede: sara ela, Senhor. É essa ferida. O meu corpo não é todo ferida, é essa ferida. É nisso que eu preciso ser tratado. Senhor, me ajuda. É o meu temperamento, Senhor. É a minha dificuldade de perdão, Senhor. É a minha dúvida sobre o Evangelho, é a minha dúvida sobre a salvação. Essa é a minha ferida, e ela tem me atrapalhado, Senhor, a me relacionar melhor contigo e com meus irmãos. Está aqui, sou fraco, Senhor, te apresento a minha ferida, sara-me. Irmãos, não há cura sem confissão de pecados. Nós sabemos disso, a gente já leu isso várias vezes em Provérbios. Aquele que confessa a sua transgressão e a deixa, alcança a misericórdia. A ferida é necessário que ela seja exposta. Davi apela para a misericórdia do Senhor. Parece que há alguma culpa implícita nessa tão agonizante oração. Ele fala da sua fraqueza e suplica pela cura do Senhor. Ele explica o motivo da sua oração ser tão lamuriosa. Até sua mais íntima estrutura é abalada. E Davi procura em Deus uma leniência
para que Deus alivie o seu sofrimento. Como que você e eu queremos ser curados de um problema, de uma dor aguda, se nós não apresentamos a ferida diante de Deus? Gente, isso é loucura. Pastor, estou passando por um problema aí, ora por mim. Tudo bem, eu vou orar por você. Aí eu vou estar lá na minha casa então, Senhor. O irmão falou que era para me orar pelo problema dele. Eu estou aqui, Senhor. Sei lá, abençoa o problema dele, cura o problema dele. Do que se trata, afinal de contas? Eu não sei. E tem pessoas que tratam Deus assim. Senhor, não, eu tenho um probleminha aqui. Irmãos, e tem gente que ama a doença. Ama essa doença em específico. E ele nutre essa doença. Ela trata essa doença. Faz essa doença crescer o tempo todo. Por quê? Porque não entrega ao Senhor. Porque às vezes, irmãos, a sua dependência emocional, algumas pessoas que são dependentes emocionais, se ela mostrar essa ferida e essa ferida for curada, e aí? O que eu faço daqui para frente? Gente, parece loucura isso, mas isso acontece. Às vezes a pessoa não quer que ela seja curada dessa doença. Por quê? Porque é a única coisa que essa pessoa se apoia. Tudo dela está baseado nisso. Como ela lida com as pessoas? Baseado naquele problema que ela tem. Como que ela responde ao mundo? Baseado naquilo que ela tem. Eu lembro, meus irmãos, eu lembro claramente, no momento que eu me converti, eu tinha um problema muito sério com mágoa. E aquilo que me dava força para viver era mágoa. O sentimento que eu nutria pelas pessoas. Então toda a minha vida era baseada nesse sentimento. E um belo dia o Senhor me tirou isso. E aí? Vou ver de que agora? Então há pessoas que toda a sua vida é assim. Então tem pessoas que se ancoram na bebida. Tem pessoas que se ancoram em sentimentos avassaladores. É o famoso dedo podre. Não é que a pessoa tem um dedo podre. Ela sabe que o relacionamento é ruim. Ela procura aquela pessoa por quê? Porque ela quer viver aquela montanha russa de sentimentos. Em cima e embaixo, em cima e embaixo. Sabe? Para dar motivo para ela viver. Porque se ela encontrar um relacionamento calmo, tranquilo, ela não vai saber lidar com isso. Então as pessoas se ancoram em suas feridas e elas não mostram essas feridas para Deus porque vão curar. Isso é muito estranho. Igual quando a pessoa fala para mim e fala assim: reverendo, o senhor tem medo de quê? Nada. O que poderia mudar a sua vida para te deixar mais feliz hoje? Momentaneamente, talvez algumas coisas seriam muito boas, mas de uma forma geral, eu estou muito satisfeito. Sou muito bem casado, tenho os filhos maravilhosos, saudáveis, tenho uma convicção de salvação, tenho felicidade com a minha visão sobre o Evangelho. Deus tem me proporcionado relacionamentos maravilhosos com os meus irmãos. O que eu pediria? Eu estou ancorado na felicidade que Deus me entregou. Eu não ancoro minhas coisas nas minhas feridas. Então, Davi estava deixando bem claro isso: Senhor, eu sei das minhas dificuldades, mas eu apresento ela. Você sabe por que ele está apresentando? Olha só: porque os meus ossos estão perturbados. A súplica de Deus ao pedir que ele seja sarado tem uma relação íntima com isso. Senhor, sara-me, porque até as minhas estruturas estão abaladas. Ou seja, Davi estava com alguns problemas ali, irmãos, e que esse problema mexia tanto com ele, que todo o seu íntimo estava interagindo.
Mas eu não sei qual é o tamanho. Talvez a Bíblia não deixe bem claro qual é esse problema. Mas olha só, esse versículo tenta incutir em nós a profundidade do sofrimento que não está clara. Davi não diz nada a respeito desse momento, mas eu lembro aqui de alguém que usou as mesmas palavras de Davi, que foi o próprio Jesus. Ele usou esse termo para dar profundidade ao seu discurso no Monte da Transfiguração. Se você lembrar comigo em Marcos 14, 34, está escrito assim: a minha alma está profundamente triste até a morte. Então o próprio Davi usa essa expressão do Salmo 6, o próprio Cristo usa. Por quê? Porque tamanho era o sofrimento de Davi em relação a essa ferida que a gente não sabe qual que é. Irmãos, eu não sei qual é a profundidade da tua ferida, eu não sei exatamente qual é o seu problema, mas o convite é: exponha, coloque isso para fora. O clamor sugere isso. O clamor é reclamar, é falar de forma audível o que é aquilo que te aflige tanto. Você tem que ouvir o que te aflige, porque assim você ouvindo o que te aflige, você pode raciocinar a respeito disso. E Davi colocou tudo para fora. Ele botou tudo aquilo que lhe incomodava. E ele, completando, ele fala: a minha alma está perturbada. A minha alma está perturbada. Entenda bem, irmãos. Nós temos uma visão muito comum no Brasil sobre o negócio de tricotomia, né? Eles falam de divisão entre corpo, alma e espírito. Irmãos, essa visão é um tanto quanto complicada, porque é uma confusão de termos, tá? Porque a alma, ela é a somatória de todo um ser, integralmente. Então, no Antigo Testamento, quando se refere à palavra alma, significa o quê? Ele está fazendo referência ao que o texto de Gênesis disse. Quando o Senhor criou o homem, Ele disse alma vivente. Ou seja, o ser integral, aquilo que Ele é em essência. Deus não dividiu ninguém, irmãos, em corpo, alma e espírito. Foi o pecado que fez divisão entre espírito, ou seja, a alma e o corpo. Mas desde o princípio o projeto de Deus era o quê? Corpo e alma junto. Porque Cristo ele foi dividido em corpo e alma, irmãos? Não. Ele integralmente, ele é um ser único. Então o pecado que provocou essa divisão. Então não tem esse negócio de corpo, alma e espírito. É uma visão assim, digamos, muito infantil do Evangelho. Se for ver antropologicamente, a Bíblia ensina que nós somos seres viventes, ou seja, não há divisão, nós somos um ser único. A divisão entre alma e corpo é resultado do pecado. Então ele quer dizer o quê? Até a minha alma está perturbada, ou seja, o seu íntimo, a parte mais profunda, é tocada por alguma coisa. Que coisa é essa? Eu não sei. O que toca a tua alma? O que te faz, sabe? O que abala as suas estruturas? Então Davi, ele tendo a tua alma, ele expondo a sua fraqueza, e ele pergunta assim: ó, a minha alma está perturbada, mas tu, Senhor, até quando? Vocês estão sentindo essa interrogação aqui? Você está sentindo essa interrogação? Ele está falando assim: Senhor, até quando eu vou ficar assim? Talvez você deve estar perguntando assim: nossa, Davi está bem audaciosinho aí, né? Perguntando para Deus: até quando Deus vai fazer isso? Na verdade,
é ele estar se virando para Deus e apontando: então, Senhor, vendo, tem dó de mim. Davi não é bobo, gente. Ele está juntando todos os argumentos e colocando para Deus, tentando olhar para Deus e falando: Senhor, olha para mim. Olha, eu estou fazendo isso, eu estou te pedindo perdão, eu estou clamando. A pergunta é: até quando, Senhor, o Senhor não vai me ouvir? Tem um tempo. Eu sei que o Senhor não vai me ouvir. Eu queria que fosse hoje. Tem como ser? Se não tiver, me prepara, Senhor. Aí Davi ele vai começar agora no verso 4, que quando ele fala assim: olha só, mas a minha alma está perturbada, mas tu, Senhor, até quando? Ele quer dizer: estou destruído. Até quando, Senhor, o Senhor irá se afastar de mim? A pergunta é: Senhor, eu pequei. Irmãos, não tem como se aproximar de Deus em pecado, mas prontamente Davi se arrepende e pede perdão, e a única coisa que Davi quer é: Senhor, eu quero me aproximar de Ti. E até quando? Até quando eu vou precisar clamar para o Senhor olhar para mim? Aí o verso 4 fala assim: volta-te, Senhor, livra minha alma, salva-me por tua benignidade. Agora Davi foi longe. Por que Davi foi longe? É que talvez os irmãos não prestaram atenção em cada momento, em cada vírgula. Primeira, volta-te, Senhor. Isso significa que o Senhor estava distante dele. Vocês percebem isso? Davi sentia que Deus estava distante dele. E por que Davi sentia que Deus estava distante dele? Porque a Bíblia deixa bem claro: o que faz separação entre Deus e o homem é o quê? O pecado. E Davi sabia que tinha pecado. E a pergunta é: volta-te, Senhor, olha para mim. Irmãos, ao pecar, nós não devemos nos ocultar em nossos pecados. Muito pelo contrário, nós temos que ir ao Senhor e clamar: Senhor, olha para mim. Então, Davi agora mais uma vez, ele mostra essa imagem paterna. Você sabe quando o pai está chateado com o filho, porque o filho fez aquilo que ele não queria que ele fizesse? Qual é a resposta do pai? Vira as costas para o filho, não quer nem olhar para o filho, porque se ele olhar para o filho, ele vai meter a mão no filho. Então o que ele faz? Ele fecha a cara e tenta não olhar mais para o filho. Não é assim? Olha, menino, você não vem nem perto de mim não, porque olha, se eu te pego. Exatamente isso que Davi está sentindo. Ele falou: Senhor, eu sei que eu errei, mas olha para mim. Aí ele fala assim: Senhor, livra a minha alma. Ou seja, mais uma vez ele usa essa palavra: Senhor, livra-me completamente da minha culpa. Olha para mim e limpa, me lava dessa culpa. E ele fala assim: olha só, essa é a palavra-chave: salva-me por sua benignidade. Olha, eu vou te falar, Davi é muito interessante, irmãos, porque tem uma coisa, quando Davi fala livra minha alma, ele fala assim, em Isaías 19:22 está escrito assim: o Senhor, e ferirá o Senhor ao Egito, ferirá e curará, converter-se-ão ao Senhor, mover-se-ás as suas orações e os curarás. Ou seja, Davi ele sabe que é o Senhor que fere, mas ele também é o Senhor que cura. Talvez a gente não entenda bem isso, porque como assim o Senhor me fere? Ele te fere por suas iniquidades, mas é o mesmo Senhor que fere, ele também é o mesmo Senhor que cura.
Você tem que entender que toda dor, para aquele que está em Cristo, é um momento de aprendizado. Todas as dificuldades, ela é pedagógica, ela não é punitiva, ela não é para destruir, ela é para instruir. E é isso que ele está fazendo. Por isso que Davi fala assim: salva-me por sua benignidade. Essa é a palavra-chave. Vamos lá. Benignidade é o mesmo que ser misericordioso e bondoso com o próximo, se comportando com base na lealdade e fidelidade. Olha o que Davi faz então. Ou seja, Davi apela para a natureza do próprio Deus para o seu pedido de perdão. Olha como Davi é inteligente. Ele fala assim: Senhor, salva-me por sua benignidade. Então a bondade, segundo a natureza daquele que pratica, segundo a lealdade daquele que pratica. Olha para quem que ele está apelando? Para Deus. Ele falou: então Deus, estou apelando para a tua benignidade, ou seja, estou apelando para a sua lealdade e a sua fidelidade. Então quando o salmista ele fala assim: salva-me por tua benignidade, ele falou assim: estou ancorado, Senhor, em ti, porque eu sei que o Senhor é fiel. Eu estou pedindo para o Senhor me salvar, porque eu sei que tu é leal. Leal a quê? Leal a quem? Davi tinha certeza da convicção do seu chamado. Deus o havia elegido quando ele ainda era só um jovem. Deus ungiu a cabeça dele e prometeu para ele que ele seria um rei. Então, agora o que está acontecendo? Ele está apelando para Deus segundo a lealdade. Lembra, Senhor, da sua lealdade? O Senhor prometeu para mim que eu seria rei. O Senhor é leal, o Senhor é fiel à tua palavra. Salva-me. Então Davi, ele tinha convicção do seu chamado, e ele saberia que Deus o julgaria não pelo que Davi era, mas pelo próprio caráter de Deus. Então Davi lança em seu salmo, lembrando a fidelidade de Deus e a lealdade de Deus em relação a tudo aquilo que Deus prometeu. Então hoje, meus amados, nós que fomos eleitos em Deus, também lancemos diante de Deus: Senhor, cura-me, salva-me, olha para mim segundo o teu caráter, segundo a tua lealdade, segundo a tua benignidade. A sua fidelidade é o único motivo pelo qual permanecemos vivos. E no verso 5 ele fala assim: porque, olha só como é que ele é, porque na morte não há lembrança de ti, e no sepulcro quem te louvará? Olha a malandragem. O salmista tenta, por um argumento lógico, lembrar o Senhor de algo que parece óbvio, mas na verdade ele tinha plena confiança em sua eleição como rei, e que isso estava atrelado à sua salvação. Então, Senhor, me salva, porque se o Senhor não me salvar, eu vou morrer. E detalhe, Senhor, como que eu vou te louvar se eu estiver morto? Não é óbvio? Na verdade não é. É isso que Davi está falando. O Senhor me fez uma promessa, Senhor, segundo a sua lealdade, a sua fidelidade, não há proveito nenhum na minha morte se a minha morte não te louvar. Não há propósito nenhum na minha vida se eu for morto, mas vivo, Senhor, eu posso te louvar e posso exercer com fidelidade aquilo que o Senhor se apresentou. Irmãos, no verso 6 ele fala: já estou cansado do meu gemido, toda noite faço nadar a minha cama, molho o meu leito com as minhas lágrimas. Gente do céu, haja lágrima, haja lágrima. Mais uma vez, irmãos, isso aqui, irmãos,
é claramente uma hipérbole, é um exagero de expressão, mas não é exagero de expressão só na figura de linguagem, mas, irmãos, expressa exatamente o que Davi estava sentindo. Irmãos, aos olhos dos outros, talvez a sua súplica, talvez a sua dor seja sempre um exagero. Vocês sabiam disso? Às vezes, aos olhos dos outros, tudo isso que você está vivendo é tremendo um exagero. Para, minha filha, está demais isso aí. Para os outros, ao olhar Davi, ao ver essa expressão, como assim? Você está nadando? Não é que você é exagerado, Davi. Para com isso. Toma a tua vida. Segue adiante. Não é bem assim. Irmãos, as minhas experiências provavelmente me fez uma pessoa um pouco mais resistente a algumas coisas. Então talvez uma limitação, a privação de um alimento, por exemplo, para mim, não seja algo tão amedrontador, sabe? Com medo. Dormir no chão para mim em cima de um cobertor, para mim não é um problema, necessariamente um problema. Eu não vou morrer por causa disso. Talvez sentir frio, talvez dormir uma noite ao relento. Isso talvez não se expresse nada em mim, mas outras coisas podem me parecer muito prejudiciais. Então nós temos que entender que para Davi esse sentimento representava o máximo que ele aguentaria. Então, ao olharmos a necessidade do outro, nós não julguemos isso. Sabe? O seu problema tem peso para a sua carga emocional. Então, tratemos uns aos outros, entendendo que o problema do outro é um problema a ser resolvido, mesmo que para você não seja nenhum problema. Vocês entendem isso? Então Deus relaciona com os outros conforme o peso emocional que cada um tem diante das suas dificuldades emocionais. Talvez a perda de um parente seu seja algo que te destruiu a tua alma inteira, e você vai perceber que para um outro parece que ele nem sentiu, porque cada um de nós sentimos nossas próprias dores, e ela reverbera segundo a nossa própria natureza. É isso que ele está falando aqui. Estou cansado do meu gemido. Irmãos, como que sentir a nossa própria dor cansa? Cansa sentir a nossa própria dor. Eu vou dar um conselho para os irmãos. Um conselho que está implícito aqui nesse texto. Estou cansado do meu gemido. Toda noite eu faço nadar a minha cama, molho o meu leito com as minhas lágrimas. Irmãos, vocês já repararam que às vezes você está numa dificuldade danada, vem uma pessoa e te pede conselho? Cara, você está no buraco, você está lá embaixo, você está cansado, você está com o olho inchado de tanto chorar, e a pessoa te pede conselho. Você sabe por que isso? É para você parar de ouvir o seu próprio gemido e começar a ouvir o gemido do outro. Você vai alcançar consolo no gemido do outro. Lembro uma vez, irmãos, que eu estava num momento muito difícil, particularmente da minha vida. Estava sentado na praia, olhando para o futuro, sabe, olhando assim, sem nenhuma expectativa de nada, sabe, com a dor agoniante, nem conhecia Cristo, numa profunda depressão, meu coração estava assim, sabe, eu pensava na morte todos os dias como um auxílio para a cura da minha alma. Gente, se eu morresse seria tão bom, né? Passaria tudo isso. Eu estava vivendo um momento de extrema dificuldade, e conheci uma pessoa, também estava olhando para o vento, uma pessoa que tinha vindo, eu morava no Rio de Janeiro, essa pessoa tinha vindo da Bahia de bicicleta, vivendo uma dificuldade, meus irmãos, um negócio assim, sabe, terrível, dormir debaixo de uma lona na praia, e ele sentou ali do meu lado,
E ele começou a contar a vida dele. Irmãos, eu, cansado do meu gemido, eu comecei a ouvir o gemido dele. E quando eu comecei a ouvir o gemido dele, eu parei de ouvir o meu. Às vezes Deus está te convidando para isso. Eu já estou cheio dos meus problemas, eu não quero ouvir o problema dos outros. É aí que está. É ouvir os problemas dos outros, o gemido dos outros, você vai parar de ouvir o seu. Quem sabe você não começa a sua cura. Por isso que a Bíblia, ela declara que nós devemos ouvir uns aos outros. Por que é necessário vivermos em comunidade? Porque nós nos apoiamos mutuamente. Ao ouvirmos os gemidos uns dos outros, nós alcançamos cura. Eu vou brincar mais uma vez, mas isso aconteceu quando eu dirigi uma igreja numa outra cidade. Tinha uma irmã da igreja que estava extremamente chateada comigo, e ela teve um momento que ela não aguentou mais e falou: pastor, eu estou muito chateado com o senhor. Eu falei: por que, minha irmã? A senhora me perdoa? Foi alguma coisa que eu fiz? Ela falou: o senhor não me visitou no momento que eu tive mais dificuldade. Eu falei: então, irmã, mas quando foi isso? Ela falou: foi o mês passado. Passei por muita dificuldade no mês passado. Aí eu olhei para ela e falei assim: irmã, a senhora me perdoa. É porque eu tive um problema financeiro muito grande e eu vendia minha bolinha de cristal. Porque quando eu tinha ela, eu passava a mão assim e eu via o problema de todos os irmãos da igreja. Aí quando eu via, eu ia lá e falava com os irmãos. Mas como eu vendia minha bolinha de cristal, minha irmã, então eu não sabia do que a irmã estava falando. Mas eu garanto, se a senhora tivesse chegado a mim e falado das suas dificuldades, eu teria acompanhado a irmã em tudo que a irmã precisava. Irmãos, é isso. As pessoas com que você se relaciona não têm bolinha de cristal. Seja claro no seu gemido, assim como Davi foi claro no seu gemido. E o sentimento que ele expressou para Deus foi esse: estou nadando na minha cama, a lágrima é muito, ou eu molho meu leito com todas as minhas lágrimas. Ouve o meu gemido. Vocês percebem? É isso que Deus fala, te convida para isso. E Ele fala assim: já os meus olhos, verso 7, estão consumidos pela mágoa e têm se envelhecido por causa de todos os meus inimigos. Engraçado, é a primeira vez que aparece essa palavra inimigos aqui. Essa palavra inimigos, irmãos, ela pode ser traduzida também por todos os meus males. Pode ser, irmãos, que a palavra inimigos aqui, ela não tem uma relação com uma pessoa em específico, mas os males que a vida nos dá. Irmãos, aquele que ensinou o evangelho triunfalista pecou. Por quê? Se tem uma coisa que nós vamos passar na nossa vida, vai ser momentos de dificuldades. E ele fala: os meus olhos estão consumidos pelas mágoas. Eu queria apontar para a palavra mágoa. No seu sentido figurado, é desgosto recolhido. Entenda bem, a mágoa é o quê? É o desgosto, ou seja, o não gostar, que não foi dito, mas ele foi recolhido, cujas marcas aparecem no semblante, ou às vezes nas palavras, com tristeza, com amargura e pesar. Você sabe quando que eu identifico uma pessoa magoada? Pelo rosto e pelas palavras. Tudo que essa pessoa fala é tristeza. Tem sempre um pesar nos olhos, tem sempre um pesar nas palavras. Isso reflete o quê? Mágoa recolhida. Irmãos, a depressão é a marca do século. É a grande doença que tem avassalado a nossa geração. E qual é o reflexo dessa doença? Pecado oculto, mágoa recolhida.
Você sabe o que eu mais gosto dessa palavra mágoa? Que ela tem, do seu arcaico, ela vem da palavra nódoa. Ou na linguagem popular é nódia. O que é nódia? É aquele negócio que a gente corta da banana, sai aquele negócio, entra na roupa e faz uma mancha. Aquilo é uma nódoa. Minha avó falava nódia. Nossa, tem uma nódia aqui, ó, não vai sair mais da camisa, ela vai com nódia. Isso significa o quê? Nódoa é uma mancha natural causada por uma contusão. Ou seja, um embate, uma pancada. Então a mágoa é uma pancada emocional recolhida no seu interior que não foi tratada. E como ela vai se exteriorizar? Com manchas. Os seus relacionamentos vão ser manchados. A sua vida financeira vai ser manchada. O seu relacionamento com seus filhos serão manchados. O seu relacionamento com seus amigos serão manchados. Você vai ter que lidar com essa pessoa em ovos. Porque ela foi magoada, ela tem uma contusão. Irmão, você já recebeu uma pancada? Quando você encosta, o que acontece? Ai! Mas você encosta na pessoa, a pessoa é puro nervo, é pura pele, é pura ferida. Tudo que você encosta nessa pessoa, machuca. As pessoas têm dificuldade de relacionamento, porque não foram tratadas por Deus. Ela tem um sentimento recolhido, isso é gestado nela, a palavra gestar é no sentido de gestação, ela fica interiorizada, ela vai gerando algo nessa pessoa, ela gera o quê? Depressão, suicídio, mágoa, tristeza. Essa pessoa, ela é toda ferida, ela não consegue se relacionar com ela mesma. Imagine com as pessoas que estão próximas dela. Então esse sentimento gera nela todo tipo de destruição. Ela enxerga a vida em preto e em branco. Ela esquece todas as cores da vida. Por quê? Porque os olhos estão consumidos pela mágoa. Então tudo que ela olha é triste, é pesaroso. Então ele fala assim, ó, ele confessa para Deus: já os meus olhos estão consumidos pela mágoa, tem se envelhecido por causa de todos os meus inimigos. Amados irmãos, eu lembro do momento que eu me converti. O Senhor tirou de mim todas as mágoas e apresentou Jesus. Agora eu tinha uma nova vida e eu começava a partir daí. Nunca mais eu tive essa doença chamada depressão. Deus me curou completamente. Por quê? Porque eu apresentei para Ele as minhas mágoas, os meus choros, as minhas dificuldades. Meus amados, eu não tenho receio de reclamar diante de Deus. Porque reclamar é o quê? Clamar de novo. Isso é reclamar. É clamar a Deus de novo, de forma audível. Deus, ajuda-me. Dentro da psicanálise, essa fala de oração a Deus é uma forma primitiva de tratamento. Para mim, eu acho muito adequada a palavra, não no seu sentido que é dado dentro da área, mas eu falo a forma primitiva como forma primária de ser curada. É o que? Conversar com Deus. E Davi, irmãos, expressa claramente esse momento de dificuldade, e ele reclama com Deus, e ele expõe todos os seus sentimentos retraídos a Deus e fala: está aqui, Senhor, me ajuda. E Deus faz o quê? Cura. Olha só o que acontece. Verso 8: apartai-vos de mim, todos que praticam iniquidade, porque o Senhor já ouviu a voz do meu pranto. Engraçado, né? Todo o diálogo ali era construído na esperança que Deus se aproximasse. Agora não. Agora Davi faz o quê? No verso 9:
o Senhor já ouviu a minha súplica, o Senhor aceitará a minha oração. Ele fala assim, apartai-vos de mim todos que praticam iniquidade. Talvez você não entendeu o que o texto está querendo dizer. Ele está falando que eu vou me afastar de todos aqueles que me dão conselhos inadequados. Ele olha para aqueles que praticam a iniquidade e fala o quê? Vou apartar de vocês, porque se eu me aproximar de vocês, o meu pecado vai continuar diante de mim, e todos os conselhos que essas pessoas me darão me conduzirão para a morte. Então eu vou me apartar de vocês, sabendo o quê? Que o Senhor já ouviu minha oração. Então olha, apartai-vos de mim todos que praticam a iniquidade. Ele não está falando, ele está falando que não ouvirei conselhos de ímpios, não ouvirei conselhos de pessoas que não têm um relacionamento com Deus, não ouvirei conselho daqueles que querem a minha destruição, não ouvirei conselho daqueles que são magoados, que não curaram nem os seus próprios problemas e estão querendo curar o meu. Eu vou ouvir pessoas saradas, eu vou ouvir pessoas que têm um relacionamento verdadeiro com Deus. Eu vou ouvir pessoas que já aprenderam com Deus a experiência de viver esse momento e foram sarados. Vou buscar conselho naqueles que já buscaram conselhos em Deus. Irmãos, uma nota clara: não há salvação fora de Cristo, não há cura de problemas emocionais fora de Cristo, não há cura de vícios fora de Cristo, não há cura de relacionamentos fora de Cristo. Não há relacionamento verdadeiro se Cristo não for o pivô de todas as coisas. Não há casamento sem Cristo no meio. Não há honestidade onde não há Cristo. Então vou me apartar daqueles que praticam a iniquidade. Por quê? Porque o Senhor já ouviu a voz do meu pranto. Qual é o grande desafio do crente? Gente, é um desafio. É você orar a Deus e não sentir absolutamente nada. O que as igrejas espiritualistas fazem? Todo momento de culto é aquele negócio. Então, se você não sentir nada gostosinho durante o culto, Deus não está te ouvindo. Não. Difícil é ter a convicção que Deus já ouviu a voz do seu pranto. Você não sentiu nada, você não viu nada, não teve arrepio nas costelas nem no ombro, o profeta não disse nada para você, ninguém disse absolutamente nada, mas você fala: o Senhor já ouviu a voz do meu pranto. Você sentiu isso? Não. Mas como você sabe disso? Porque Deus me ouve. Eu tenho convicção que Deus me ouviu. Esse é o grande desafio do crente. Às vezes, no momento de dificuldade, você ora. Às vezes, um ou outro jejua. Às vezes, passa horas orando, lendo as Escrituras, ouvindo pregação, e o coração parece que nada está acontecendo. Esse é o grande desafio. Ser crente quando você é envolvido por emoções, quando você é ouvido por aquelas palavras de ânimo, né? Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo, e tá aquele besterol evangelical, e você não sente nada. Esse é o grande desafio do crente. E o Senhor Jesus, naquele mesmo momento, lá no Getsemane, a única coisa que o Senhor sentia era o quê? Pavor. E sabe o que ele ouviu de Deus? Você sabe o que ele ouviu dos amigos dele? Nada. Chegou o momento e falou assim: mas gente, vocês não podem nem ficar comigo uma hora sequer. Nem uma hora vocês podem vigiar comigo. E a resposta foi: sono. Nem um momento. E Deus falou o que com o Senhor Jesus naquele momento? Nada. E aí que está. Esse é o grande. E no verso 9 ele fala assim: o Senhor, ele reafirmando: porque o Senhor já ouviu a voz do meu pranto, e o Senhor já ouviu o quê? A minha súplica. Ou seja,
Tenha convicção, porque Deus já ouviu a tua oração. E o Senhor aceitará a minha oração. Ou seja, ele falou que o Senhor não só ouviu, porque o Senhor ouve todas as coisas, mas o Senhor fez o quê? Aceitou. Ou seja, Deus recebeu. E no final ele fala: envergonhem-se e perturbem-se todos os meus inimigos, tornem atrás e envergonhem-se num momento. Ou seja, a minha aparente queda, a minha aparente tristeza, ela redundará em bênção, a tal ponto que todos se envergonharão. Então, espere com paciência no Senhor. Mesmo que você não sinta nada, mesmo que pareça que os céus fecharam as suas portas, mesmo que as oportunidades financeiras não estejam aparentes, ou que pareça que nada está acontecendo, e todas as suas dores, as suas angústias são expostas diante de ti, tenha a convicção que o Senhor ouviu a sua súplica e Ele aceitou a sua oração, e num breve momento, tudo Deus ouvirá e realizará na vida de cada um. Saiba dividir, mostre para Deus a sua ferida, porque Ele te consolará. Caso a sua ferida não seja curada, a sua alma assim será. Espera no Senhor, porque você vai alcançar. Vamos ficar de pé, vamos agradecer a Deus mais uma vez, porque Ele tem falado aos nossos corações e Ele tem atendido as nossas súplicas. O Senhor é bondoso para nós. Pai Santo, Pai bendito, na Tua presença nos colocamos. Pai, muito obrigado pela Tua mensagem nesta noite. Obrigado pela Tua instrumentalidade, Senhor. Obrigado pela Tua palavra revelada. Que o Senhor venha sarar os nossos corações, venha atender as nossas súplicas e venha nos guiar em meio a tantas dificuldades que às vezes nós mesmos criamos. Tira do nosso coração toda a mágoa, Senhor, tudo aquilo, Senhor, que nos atrapalha a ter um relacionamento contigo. Usa de misericórdia para conosco e ouça a nossa voz. É que nós te pedimos, nos méritos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levanta o rosto e lhe dê a paz. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Deus Pai e as doces consolações do Deus Espírito Santo esteja abundante na vida de todos, não só hoje, mas para todos sempre, e que todos juntos digamos amém. Louvado seja o Senhor Jesus. Está encerrado o culto solene desta noite.